Paz do Senhor, bom dia, gente. Estamos aqui no nosso 28º, hoje sim, 28º devocional. Vamos começar orando. Que o Senhor possa estar nos perdoando. Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas. Senhor, eu quero apresentar, Pai, as nossas vidas. Senhor amado, querido, trabalha no nosso espiritual, no nosso emocional, no nosso sentimental. Deus trabalha, Pai amado, para aquilo que é o nosso ego, Senhor. Desata os nós, as correntes, quebra todo o empecilho, todo o embaraço. Deus amado, nos direciona, nos livra, nos capacita, nos livra de toda palavra torpe, Pai amado, Pai querido, nos perdoa por tudo aquilo que falamos que não tem necessidade, Senhor. Senhor, por tudo aquilo que falamos que não tem, meu Deus amado, edificação. Deus nos ajuda, Pai, nos molda, nos trabalha. Deus amado, Deus querido, trabalha no nosso eu, trabalha no nosso pensamento, trabalha no nosso emocional, trabalha na nossa mente, Pai, nos livra, Pai, das ciladas do inimigo. Abençoa, Pai, este dia que possamos ser cheios da Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos estar iniciando com o Salmo. Louvado seja Deus. Salmo 36. A transgressão do perverso diz aqui, dentro do meu coração, que não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque ele se lisonjeia aos seus próprios olhos, até que a sua iniquidade seja descoberta por ser odiosa. A palavra da sua boca são iniquidade e engano. Ele deixou de ser sábio de fazer o bem. Ele intenta o dano sobre sua cama. Põe-se em um caminho que não é bom. Ele não abomina o mal. Tua misericórdia, ó Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Tua justiça é como os grandes montes. Teus julgamentos são um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas o homem e o animal. Quão excelente a tua benignidade, ó Deus. Por isso os filhos dos homens põe sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. Eles serão abundantemente satisfeitos com a gordura da tua casa, e tu farás beber dos rios dos seus prazeres, porque contigo está a fonte da vida, em que tua luz veremos a luz. Ó, continue tua benignidade sobre aquele que te conhece, e a tua justiça ao reto de coração. Somente até aqui, gente. Ontem eu falei algo no vídeo e uma moça colocou aqui pra mim, eu achei muito interessante, gente, porque a gente aprende, né, um com os outros aqui. E ela colocou algo no vídeo aqui que foi Mateus 26, perdão, gente. Mateus 26 ou 27. Deixa eu ver aqui. 27, 42. Ó, 27, acho que tá aqui. 27, capítulo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, ou seja, aqui, segundo a Bíblia, o céu, então, já está aberto, né? Até que Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele foi morto, né, na cruz ali do Calvário, aqui a Bíblia diz que os sepulcros se abriram e os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, ou seja, aqui teve a abertura da cidade santa. Também fala que Jesus ele foi ao inferno e pegou a chave do inferno. Então, aqui onde eu falei, porque o céu, então o céu já está assim, né? Já tem pessoas assim, porque se a Bíblia está dizendo aqui que quando Jesus ele morreu, né, ali na cruz do Calvário, ali os sepulcros se abriram e os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, então, ou seja, eles foram então para o céu. E também fala que Jesus ele foi até o inferno e pegou a chave do inferno. Então, realmente o céu e o inferno já acontecem, né? Agora a gente tem que fazer um estudo de escatologia para a gente entender direito essas coisas. Como que vai ser
o juízo final, como que vai ser os julgamentos, né? E eu creio que Deus vai nos dar sabedoria pra gente estar fazendo pra glória de Deus, amém? Então, só tô corrigindo aqui porque ontem eu falei isso, mas realmente, então existe arrebatamento de espírito, tanto pro céu quanto pro inferno, né? E eu peço perdão aqui, por esse mal entendido. Agora a gente tá fazendo nosso estudo, 2 Coríntios, capítulo... deixa eu ver... 2 Coríntios, capítulo 11. Quisera eu suportar em Deus um pouco em minha loucura, e de fato suportai-me, pois tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vós tenho desposado com o marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Quisera eu suportar em Deus um pouco da minha loucura, e de fato suportai-me. Por isso, porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Mas eu tenho que, de algum modo, assim como uma serpente enganou Eva e a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas na simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não vos tenho pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Porque suponho que em nada fui inferior aos mais superiores apóstolos. Mas embora eu seja rude no discurso, contudo não sou no conhecimento, mas nós temos feito manifestos totalmente entre vós em todas as coisas. Porventura eu cometi ofensa, humilhando-me, para que vós fosse exaltados, porque eu vos preguei o evangelho de Deus gratuitamente. Então, ou seja, Paulo, ele fala que ele pregou o evangelho de Deus gratuitamente. Eu roubei outras igrejas recebendo delas salário para vos servir. Então, ou seja, ele não recebia salário para poder servir, né? E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para ninguém, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram, e todas as coisas me guardei de vós de ser um fardo, e ainda me guardarei. Então, ou seja, Paulo também necessitou, e ele foi também ajudado por irmãos que vinham da Macedônia. Ou seja, porque lembra no coisa de ontem, até fala, né? Eu peço perdão, Paulo fala que eu peço perdão por ter sido um fardo. Por quê? Porque ele precisou de ajuda, assim, né? É o que eu falei, a gente existe várias fases no nosso ministério, várias fases, né? Quando nós decidimos né, fazer o que Deus manda, Deus ele trata a gente em várias áreas, ele bota a gente com muito, bota a gente com pouco. Então, ou seja, Paulo também precisou de ajuda, né, dos irmãos da Macedônia. Então, ou seja, ele só se guardou porque ele até fala, eu não fui a vocês por aquilo que vocês tinham, eu fui a vocês por amor da alma de vocês. Então, como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de me gloriar-me nas regiões de Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que eu faço farei, para que eu possa cortar ocasião aos que desejam ocasião. No que eles se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Então, ou seja, nós não devemos aparentar a aparência de bom, né? E sim aquilo que somos, porque aqui os próprios ministros, eles se transfiguram em anjos. Gente, fala até uma coisa muito forte, né? É igual com essas chuvaiadas aqui que teve, muita gente perdeu as coisas e sabe quem é que fica à frente de mais ajudar? Em todos os sentidos, né? Esses dias atrás eu fui num lugar aqui no mercado e eu conheci uma moça e ela falou pra mim que ela tem um projeto, que ela tem uma ONG, e essa ONG, sabe quem é que mais ajuda eles?
é justamente a maçonaria, né? Igual agora também nas chuvaiadas todas, que mais ajudou? A maçonaria. Eles são trevas, mas eles fazem o bem, entendeu? E nós, como cristãos, a gente se desune, né? Ao invés de se unir para poder fazer o bem. Então, você vê que é briga, placa de igreja, sabe, assim, aquela coisa, briga entre irmãos, enquanto eles da maçonaria, ou seja, por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, né? Porque eles fazem ali aquilo que nós cristãos deveríamos estar fazendo. Então, eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebei-me como tolo para que me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos. Então nós não devemos nos gloriar, não é verdade? Porque sois sofredores se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos torna, se um homem se exalta, se um homem vos fere a face. Porque sois sofredores se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, e se um homem se exalta, e se um homem vos fere a face. Para a vergonha minha o digo, falo como se estivessem enfraquecidos. Mas naquilo em que alguém é ousado, falo totalmente, também sou ousado. Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. São a semente de Abraão, eu também sou. Então, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, né? Eles são ministros de Cristo, eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Ou seja, Paulo sofreu muitas coisas para estar pregando o evangelho de Deus. E às vezes a gente conta um pouco, né? Eu mesmo, a história de Paulo me confronta muito, gente, porque Paulo sofreu tanto para pregar o evangelho, às vezes a gente realmente sofre um pouco aí, mas nada comparado com o que ele sofreu, nada. Só que também cada um tem sua estrutura, né? E Deus sabe, e Deus conhece, Deus trabalha em cada um de maneiras únicas, né? Então, olha só, eles são ministros de tarde, que eu já li. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos, em águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigo dos pagões, em perigo das cidades, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Então, ou seja, Paulo sofreu tudo isso, muito mais do que a gente sofre, né? Em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, e Paulo pregava horas e horas e horas, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo sofreu, mas hoje também ele era cuidado pelas igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessidade de gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sobre o rei guardou a cidade dos Damascenos como uma guarnição, despojos de me prenderem. E por uma janela dentro de um cesto fui descido do muro e escapei das suas mãos. Então Paulo sofreu várias coisas, mas nem por isso ele parou. E outra, aqui a palavra fala da gente não gloriar, né? Não se gloriar, não se auto-vangloriar, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, isso é muito forte, porque às vezes, por mais que a gente pense, tá escuro, tá? Mas é porque eu não acendi a luz, mas eu vou deixar assim, porque como tá bem cedo, às vezes a gente
tem isso, né, de se gloriar, porque isso, porque aquilo, porque eu faço isso, porque, eu sou aclamado, porque... E é uma coisa do nosso ego isso, né, uma coisa que a gente tem que pedir a Deus para Deus nos tratar, para Deus nos moldar, para Deus tirar a nossa prepotência, né, a nossa arrogância, nos dar humildade, simplicidade, porque nós não somos bons, nós somos miseráveis pecadores, a gente sempre fala. E às vezes a gente não... É muito interessante isso, né? Eu vou contar uma experiência para vocês. Há muitos anos atrás, rapidamente essa experiência, há muitos anos atrás eu estava sendo muito afrontada na minha vida ministerial, dentro da igreja onde eu estava ali na minha vida ministerial, pelos meus líderes de igreja. E aí, eu era humilhada, eu era, sabe, assim, Deus tinha me dado um sonho que aquilo era um processo que Deus estava usando para poder me quebrar. E aí, essa pessoa me humilhava muito, me humilhava de cima do altar, tipo, a igreja lotada, aí falava um monte de coisa pra mim, às vezes eu ia chorando porque eu tava numa aprovação. Você imagina, eu devendo mais de 130 mil reais ali, meu marido tinha me trocado, então assim, eu tava vivendo um momento da minha vida muito difícil, né, eu tinha largado uma vida de luxo, de ostentação, eu tava vivendo uma vida ali quebrada em Deus, né, e aí, eu tinha sido ungido da obreira, né, nessa época, eu tinha sido ungido da obreira. E aí eu era obreira e aí eu ia servir. E eu ia servir chorando, às vezes o culto, né, a palavra eu sempre chorava muito, nos louvores e tal. E era interessante porque as pessoas falavam, pra vir assim chorando, melhor ficar em casa. Tipo, eu tentando vencer o meu eu, né, ali, e mesmo assim adorar, e ali eu sofri muita humilhação, muita perseguição da igreja ali, perseguição não era nem perseguição, era humilhação mesmo, sabe, assim, né, de liderança e tudo mais, falava que eu tava doido e tal, aquelas coisas todas, né, mas tudo foi um processo de Deus, eu não tenho raiva de ninguém e tal, nada disso, não, foi um processo que Deus usou pra poder me tratar. E nisso, o que aconteceu? Eu recebi uma revelação uma vez, que eu ia pra Itália, vejo você indo pra Itália, Deus vai te levar na Itália. E eu pensei assim, agora Deus vai me exaltar para poder mostrar na vida daqueles ali que me humilharam, que Deus é na minha vida, né? E aí, gente, foi muito interessante isso, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu estava sendo humilhada, justamente que Deus era na minha vida. Através dessa viagem, eu falei, agora Deus vai me honrar, e eles vão ver que Deus é na minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu achei que eu ia, porque minha mãe tava pra ir pra Itália, pra casa da minha tia. E aí eu achei que eu ia também. Acabou que eu não fui. Passei um mau momento de provação, eu falo. Hoje eu passo provações que nem se comparam com o que eu passei nessa época. Então, passei por uma provação. E nisso que passei nessa provação toda lá, eu não fui pra Itália naquela época. E depois de 5 anos, né, que foi no ano passado, que Deus me levou na Itália e cumpriu a promessa. Por quê? Aquele não era o tempo de Deus cumprir a promessa. Eu queria que Deus me exaltasse porque eu estava sendo humilhada, porque eu estava sendo maltratada, porque eu estava sendo ali envergonhada. Então eu queria uma autojustiça, mas Deus ele não faz nada para poder, igual lembra de Ana e Penina? Não. Então era algo que era para o meu ego, e quando é para o nosso ego não acontece, né? Então, ou seja, tudo é para honra e glória do nome do Senhor. E nós precisamos pedir isso, porque às vezes a nossa intenção do nosso coração é a gente ser bem vista, a gente ser aclamado, é a gente ser aplaudido, é a gente ser ovacionado. E a gente precisa tirar isso do nosso coração, porque o verdadeiro evangelho, nós seremos afrontados, nós seremos humilhados, nós seremos perseguidos, né? Nós seremos sim, né? É igual uma coisa que acontece muito, a gente gosta de ser bajulado, né? A gente gosta de receber só palavras de bom grado, e isso é do ser humano. Mas é igual Paulo estava pregando e existia uma mulher que estava indo atrás de Paulo. Você verdadeiramente é homem de Deus, você verdadeiramente é homem de Deus. Essa história está em Atos. Você verdadeiramente é homem de Deus. Ele pegou e repreendeu o demônio da vida dela, porque aquilo é um demônio da bajulação. A bajulação, ela faz com que nós caminhemos por caminhos tortuosos e errantes, sem que a gente se conserte, né? Então, todos os dias nós precisamos pedir a Deus, faz-me vaso, Senhor, me dá humildade, me dá simplicidade, me dá graça, me corrige, me conserta. Dói. Mas Deus, ele nos ajuda, amém?
Então essa é a palavra de hoje, que Deus possa estar nos abençoando. Senhor, eu quero te agradecer, quero te entregar, Pai, este 28º devocional. Obrigado por me acordar. Deus, nos livra, Pai, de todo o nosso ego, limpa os nossos corações, de falar palavras que não tem necessidade, de falar palavras que vão nos vangloriar. Senhor amado, Deus querido, nos livra, Pai amado, Pai querido, porque o nosso ego é mau, a nossa vontade é mau. Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa estar nos conduzindo, nos ajudando, nos libertando disso tudo, nos ajudando a ser verdadeiros com o Senhor, nos ajudando, Pai amado, Pai querido, fazer a Tua vontade, nos ajudando a fazer o Teu id. Deus, quebra todo orgulho, quebra toda prepotência, quebra toda arrogância e nos conserta, Pai, diante do Teu altar, diante do Senhor. É que eu te peço perdão pelas vezes em que quisemos ser aplaudidos, pelas vezes que quisemos ser ovacionados, pelas vezes, Pai amado, Pai querido, até mesmo, Pai amado, Pai querido, que quisemos a Tua glória, que não nos pertence, Senhor amado, porque a glória é do Senhor, a honra é do Senhor e tudo é para o Senhor. Nos ajuda a ser humilde e mansos de coração e nos perdoa pelos nossos pecados internos, por aquilo que nós cometemos, Pai, que não percebemos, pelas nossas más intenções, por aquilo que fazemos, Pai amado, Pai querido, que não está de acordo com a Tua vontade, com a Tua verdade. Nos ajuda, o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, paz, seja um bom dia.